Como é que começou essa história aí, essa paixão pelo café, essa produção de alinhar política com o café, doutor Arlindo? Osmar, até interessante, é uma oportunidade que tem de as pessoas tomarem conhecimento da realidade do café. Patrocínio e Cabo Paranaíba eram duas cidades que tinham já uma presença mais forte de café. Patos não tinha produção de café. Isso quando eu era prefeito em 1983. Dois produtores de Patos, que era o saudoso doutor Dalírio Martins e o Nego Juarez, também saudoso Nego Juarez, que tinha uma fazenda de café aqui bem próximo à cidade. E tinha um cidadão que a fazenda dele é em Presidente Delegado, mas ele mora em Patos há muitos anos, que é o Chinquim Campos. 3 produtores exclusivos aqui. E eu me sentia desconfortável como prefeito, que chegava de madrugada, vinham os caminhões, naquela época não tinha ônibus, era caminhão, o caminhão de boia fria vinha aqui, pegava as pessoas nos bairros de Patos e ia levar para Patrocínio e Carmo para trabalhar. De tarde voltavam essas pessoas cansados, trabalhando, com as dificuldades, e eu entendia que Patos não podia ficar de fora, que Patos precisava de ter café. O que eu fiz? Busquei então quem entendia do assunto. E eu tinha uma fazendinha aqui, como eu tenho até hoje, a mesma fazenda, aqui perto da Curva da Morte, a 15 quilômetros de Patos. Chamei o doutor Edmar Abrão e o doutor Sérgio Floriani, que eram da Emater. Chamei o doutor Zé Antônio, todos já aposentados, que era do IEF. E o doutor Maurício Bento, que era do IBC. Essas 3 pessoas que entendiam, eu convidei para ir ao gabinete do prefeito para conversar sobre isso. E chamei os 3 produtores que eu me referi. Por que Patos não tem café? E cada um deu o seu argumento, cada um foi a falta de muito mais de estimular as pessoas. E com isso saiu do meu gabinete um programa de cafeicultura de Patos. O IBC responsável por orientar, a Emater por dar assistência e cadastrar os produtores, e o IEF fazer as mudas. E com isso começamos a plantar café. Fez-se então um cadastramento das pessoas, a responsabilidade de cada um, e por isso eu não plantava café também, eu era tirador de leite naquela época. Entendemos que precisava de ter um programa. A prefeitura fez um programa, distribuiu 350 mil mudas no primeiro ano, produtores dos mais variados pontos do nosso município. Sempre lembrando, pequenos, no máximo médios produtores, não era para grande produtor. E no meu caso eu tinha que dar exemplo. Comecei a plantar 15 mil pés de café que é um pedacinho que eu tenho uma estima muito grande lá, porque foi onde eu comecei. Com isso, houve um processo de conscientização das pessoas. No ano seguinte, nós fizemos um viver de 1.500.000 mudas, distribuído gratuitamente para os produtores. No terceiro ano, não precisou mais da prefeitura. Já vieram os viveristas, já vieram os produtores, e hoje Patos é um grande polo de produção de café, principalmente café de qualidade. O Dr. Caio vai falar sobre isso, mas eu digo com muito orgulho, como prefeito, me tornei cafeicultor, porque precisava de mostrar para as pessoas que era possível, que era conveniente, e se eu não acreditasse, eu não iria convencer as pessoas disso. Então, virei cafeicultor porque eu fui prefeito de Patos. Tá certo. E para ser produtor de café é necessário estar alinhado com um profissional da área. E esse profissional é o engenheiro agrônomo, né? Sim. Ele está aqui nos visitando, aqui o Dr. Caio, e aquilo que o senhor disse. Dr. Caio, o que é necessário, o que é preciso para ter um café de qualidade, como disse o Dr. Arlindo, por favor? Bom, primeiro, agradecer a vocês de novo pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, a gente tentar falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Eu estou com o Dr. Arlindo lá há 13 anos, Dr. Arlindo, a gente trabalha junto e desde 2009, vai completar agora, em abril, 13 anos. Então é uma honra estar trabalhando com ele, uma pessoa que é um gestor fantástico, né? Eu sempre falo que aquela história de o olho do dono que engorda a boiada, né? O Dr. Arlindo, mesmo ele não estando perto todo dia, o processo dele é muito bem monitorado, então assim, a resposta do negócio dele é fantástica. Então ele tem até nós vamos falar isso para frente, né, Dr. Arlindo, em cima do que a gente conseguiu de conquistas aí. Então, basicamente, o Dr. Arlindo acabou de falar aqui também na questão da qualidade, né? O município ele é muito bom para a qualidade, mas também para a produtividade, né? Os melhores clientes que eu tenho de maiores níveis de produtividade no município, dos clientes que eu atendo Patrocínio, atendo em outras regiões aqui, são os clientes daqui de Patos. Então a tecnologia ela realmente chegou aqui com muita intensidade e o município ele é muito próspero para café.
a resposta aqui do município é muito bacana. Então, assim, acredito que a gente uniu o Dr. Arlindo com essa ideia de começar esse projeto lá atrás. Foi uma coisa muito legal, porque a gente uniu o que já era bom, né? A região tem um terroir muito bom para a qualidade e a produtividade, que é isso também que aumenta a rentabilidade. Agora, doutor Caio, como que é o trabalho do agrônomo nesse processo, o início de tudo? Nós sabemos que hoje a Super Rádio Paz tem um alcance muito longe, né, doutor Arlindo Porto? E tem muitas pessoas ligadas nesse momento aí, um assunto extremamente importante e interessante, um assunto do momento, né, essa questão do café principalmente. De que forma que funciona esse processo do trabalho seu como agrônomo, para dar esse suporte a esses produtores? Vamos lá. Então, eu trabalho num projeto do Sebrae, que é um projeto que começou em 2001, chama Educampo o projeto. Então, é um projeto de gestão agronômica e financeira também, agronômica, técnica e financeira, né? Então, o intuito nosso sempre além de levar uma assistência agronômica tradicional, a gente também tem como foco fazer a gestão econômica do negócio desse produtor. Então, a gente começou lá em 2001, eu entrei nesse processo em 2007, e o Educampo hoje é um projeto que atua aí em todo o estado de Minas Gerais. É um estado com mais de 550 fazendas nesse processo. Então, é um projeto que tem evoluído bastante e a gente consegue fazer algumas análises comparativas e entender o que alguns produtores têm com relação aos outros, que são os pontos de melhorias, o ideal é comparar, né, um com o outro ali, para a gente conseguir entender onde dá para melhorar cada propriedade. Então, nosso trabalho basicamente é fazer a assistência agronômica, né, e também fazer a gestão financeira desse produtor. Esse produtor também ele é assistido na gestão econômica, a gente faz os cálculos da rentabilidade, da margem, e ele consegue ser mais assertivo e entender das lavouras que são mais produtivas, das lavouras que dão prejuízo dentro de uma propriedade, que você pode ter uma propriedade que tem lavouras que dão rentabilidade e dão prejuízo. Essas lavouras que dão prejuízo, a gente tem que tirar elas do nosso negócio, né? Doutor Arlindo Porto, quais são as dificuldades encontradas nessa produção aí de café hoje, em especial? Eu sei que antigamente as coisas eram muito mais difíceis do que hoje. Hoje tem um pouquinho mais de acerto, né, doutor Caio? Hoje as coisas têm mais tecnologia, um avanço maior em relação aí a cuidar desses pequenos, médios e grandes produtores. As dificuldades, doutor Arlindo? Eu vejo que a principal dificuldade não depende de ninguém, porque depende da natureza. É clima. Chuva, geada. Felizmente nessa região de Patos não tem muita geada, mas chuva e geada e clima é o principal. Eu diria que saindo essa dificuldade que foge do poder, o resto é ter assistência. O Dr. Caio colocou bem. Eu tenho a assistência dele já nesses 13 anos, e a partir de 13 anos eu me profissionalizei. A minha propriedade é uma propriedade que é profissionalizada. Eu moro em Belo Horizonte, as pessoas sabem, eu tenho um critério hoje de vida, eu fico uma semana em Patos, eu venho e fico a semana toda em Patos, dedicando principalmente na fazenda, lá fico, lá eu trabalho, lá eu dedico, e logicamente hoje a tecnologia facilita. De onde quer que eu esteja, eu estou acompanhando através das câmeras de monitoramento, através das informações, mas eu diria, primeiro o produtor tem que ter solo, qualidade, disposição e querer respeitar a técnica. E eu não tenho dificuldade que com 13 anos, como profissional, como o Dr. Caio, ele visita, mensalmente ele faz a visita na minha propriedade. Quase sempre, 90% das vezes que ele vai, eu estou lá, eu faço questão de estar lá para recebê-lo e receber dele as informações e orientações. E sigo rigorosamente o que é recomendado pelo técnico que me assiste. A partir daí, a equipe técnica, os funcionários, os que trabalham comigo, o Zé Orlando é o meu gerente, o Zé Orlando trabalha comigo já há 27 anos. Além disso, a minha equipe é uma equipe mais permanente, eu não fico revezando de funcionário todo dia, é uma equipe pequena. Eu tenho 5 funcionários só na fazenda, e que administra, que faz e que realiza. O importante disso é a orientação do técnico, o Dr. Caio me orienta, sigo rigorosamente, e a equipe tem que estar fazendo tudo a tempo e a hora. Tem a data para poder ir adubar, a data é aquela. Tem o dia de fazer pulverização, o dia é aquele. Enfim, eu acho que essas ações são as dificuldades que são sanáveis desde que você tenha uma questão operacional eficiente. Se não tiver um cuidado com aquilo que está sendo feito, não vá. Café você planta hoje para começar a colher um ano depois. A primeira cata.
e depois são mais 15 anos que esse café vai produzir café. Então você tem uma missão para isso, você tem que ter um planejamento para isso, e principalmente você tem que ter cuidado de respeitar a natureza, mas seguir a orientação do profissional do técnico, que no meu caso é o Dr. Cádio.